A Lídia é fonoaudióloga, consultora de amamentação. A Renata e a Milena são psicólogas, mas nada melhor do que elas mesmas para se apresentarem. Então, eu vou chamá-las aqui e... Só um minutinho. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Boa noite, obrigada. Passo o bastão para você, Lídia, e boa sorte na mesa. Aproveitem e que seja incrível. Obrigada, Letícia. Eu quero dar boa noite a vocês que estão aí nos assistindo, a Renata e a Milena. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, né? Que é a participação do pai. Pai é pai ou é ajudante, né? Vou deixar essa pergunta no ar. Quero agradecer inicialmente a Gestar por essa plataforma incrível que eu estou fazendo parte. Parabéns por esse um ano, né? Um ano de pandemia. Vocês são muito guerreiras e estão de muito parabéns de começarem, né? Iniciar esse projeto em plena pandemia, né? Eu agora vou... Ela já me apresentou, né? A Letícia, eu sou Lídia, sou fonoaudióloga, sou consultora em amamentação. E agora eu vou deixar a Milena e a Renata se apresentarem. Olá, boa noite a todos. Eu vou botar o microfone assim, porque eles falaram que meu som tá meio baixo. Assim tá melhor? Tá bom. Então, eu sou a psicóloga Milena, eu sou psicóloga perinatal e parental, sou especialista em psicologia clínica e em psicologia hospitalar e da saúde, e também sou terapeuta de casal e família. Espero que a gente possa contribuir aí hoje com vocês. Olá, boa noite. Eu sou Renata Alcântara, também psicóloga. Sou psicóloga perinatal e parental, atuo na clínica e trabalho com foco em gestantes e pais também. Vocês podem falar um pouquinho sobre a participação do pai, antes das perguntas, nesse processo de gestação, do puerpério? Sim. Posso começar dizendo que a participação masculina, né, ela vem sofrendo algumas alterações, ela vem sofrendo algumas modificações, né? Porque assim como a maternidade não é instintiva, a paternidade também não é. Né? É uma construção que vai sendo desenvolvida e construída ao longo da vida do ser humano. Só que nós temos hoje, né, uma dificuldade, porque os homens, os pais, os meninos, eles não são incentivados a serem cuidadores, a participar. A gestação ainda é uma coisa muito da mulher, muito do feminino. Né? Então surgem essas questões. O pai não dá conta, o pai não sabe. Será realmente ou porque eles não aprenderam? Né? Eles não foram incentivados a ter essa postura de cuidado, de paternar, né? De ser o cuidador. Né? Hoje eles estão muito mais provedores do que cuidadores. E isso veio de uma formação ao longo da história, né? Se a gente pegar alguns estudos de tribos antigas, os homens tinham grande influência e grande participação na criação dos filhos, principalmente na transição para a adolescência. Com a chegada da Revolução Industrial, da necessidade do homem sair do campo, vir para a cidade, foi mudando um pouco essa visão do que é ser pai. O pai sai da figura de cuidador, né, de coparticipativo ali, de participar da criação, para única e exclusivamente provedor. Então, isso é uma mudança cultural. Então, hoje, nós estamos com um movimento de voltar o pai para esses cuidados, né, com os filhos. É algo que vai acontecer rápido? Não. E, por incrível que pareça, depende muito de nós, mães e nós, mulheres, ajudarmos eles a encontrar esse caminho e encontrar o lugar deles na tríade, né? Pai, mãe, bebê. Então, é uma construção, está sofrendo modificações, né? Hoje a gente consegue ver um movimento muito bacana de pais que se querem participar, que estudam,
que interagem, que querem saber, que vão nas consultoras de amamentação, que vão nas doulas. Então, é muito bacana. É o ideal, né, o suficiente, o volume desses pais? Talvez ainda não, né? Mas já é um avanço se a gente for levar em consideração a criação e a figura paterna de 20, 30, 40 anos atrás. Eu vou dar uma palhinha aí que a Renata falou, que veio na minha cabeça também, que a gente, né, nós mulheres, a gente também é criada protegendo esse homem, né? A gente também, às vezes, a gente mesmo acha que eles não dão conta. Ah, não, pode deixar que eu que vou fazer. A gente pega tudo pra gente, né? Exatamente. E também não dá nem essa oportunidade, né? Do pai ser pai, né? E quando ele se interessa, né? E quando ele tem a iniciativa, ele é tolhido, ele é barrado, ele é criticado. Ah, você não sabe vestir, você não sabe dar banho, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. E aí, alguns estudos também apontam que o homem, né, para ele ser um cuidador de fato, ele tem que se sentir necessário na relação. Né? Então, isso é visto, inclusive, com estudos com animais né, animais quando vai avaliar a paternidade. Então, quanto mais necessário e útil o homem se sentir, mais ele vai colaborar. Então, por isso que eu falei, né? Cabe a nós também mudarmos um pouco nossa forma de recebê-los nessa tríade, para que eles também comecem a conquistar o lugar deles e diminuir um pouco a nossa carga, né? Porque nós, mulheres, hoje sofremos com uma carga enorme, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê. Exatamente isso. Às vezes as próprias mães acabam pegando tudo para elas e não deixando os pais fazerem, né? Porque eles não vão fazer igual a ela, porque ninguém também faz igual a outra pessoa. Então, se não tá fazendo do meu jeito, não tá bom. Então, você não vai fazer. Eu que vou fazer tudo, né? Então, as mães também precisam se policiar para deixar os homens, deixar os pais fazerem as coisas do jeito deles, porque é só assim que eles vão aprender, né? Ninguém nasce sabendo. A mulher, ela vai aprendendo desde criança a cuidar da boneca, né? Cuidar de outras crianças, mas o homem não, né? Então, como você falou, o homem ele não vai aprendendo, ele vai aprender agora, já adulto, depois de pai, provavelmente, a cuidar, pegar uma criança, pegar um bebê no colo. Então, é tudo muito novo para ele. A mulher, ela tem que ter paciência de também entender que ele está fazendo daquele jeito, mas ele está aprendendo, e daqui a pouco ele já vai estar fazendo aquilo bem melhor. E pensar que essa construção, né, essa construção da paternidade é muito difícil, né, dele começar com um bebê na barriga, né? É difícil Exatamente. Você começar a construir é prazeroso, ele está vendo o bebê crescer, né? Coloca a mão na barriga, sente o bebê, acompanha as ultrassons, mas o bebê real é quando o bebê nasce, né? Uhum. Aí... Até porque a gestação para o homem é uma gestação na cabeça. Uhum. O homem, ele não passa pelas transformações corporais, ele não tem hormonais, né? Até tem, né? Alguns estudos apontam que eles têm um pouco de mudança hormonal, principalmente no início do puerpério, eles têm uma queda de testosterona, aumento de prolactina, mas ainda os estudos voltados para a paternidade são muito, muito escassos ainda, né? Uhum. Mas a gestação para o homem, ela é muito no imaginário. Eu imagino, eu penso, né? Ele não tem aquele contato com o bebê. A mulher sente o bebê mexendo, sente as mudanças, sente o crescimento. O homem não, né? A gestação do homem, ela é uma gestação mental. Então, o primeiro contato que ele tem com o bebê é no parto, né? Que aquele bebê imaginário se torna um bebê real. Então, para ele também existe essa dificuldade, né, de, durante a gestação, ter essa ligação, esse vínculo, muitas vezes por medo, né, de encostar na barriga. Eu já vi pais que têm agonia de ver o bebê mexer na barriga e não tocam, né?
E isso vai influenciando nessa vinculação. Nem todo mundo também, até as mães, as gestantes, eu vejo que algumas têm dificuldade de conversar com a barriga, né? Falar, nossa, estranho, tô falando com a barriga, né? Então, os pais também, às vezes, têm essa dificuldade e já começando a criar esse vínculo desde a gestação. Mas eu sempre estimulo, quando eu atendo no pré-natal psicológico alguma gestante, eu sempre faço questão de chamar os pais, né? Chamar as avós também, para trabalhar essas relações e trabalhar o papel deles, estimular esse homem a estudar, a tentar ir criando esse vínculo desde a barriga, tentar conversar, cantar, fazer carinho na barriga, já ir tentando construir esse vínculo desde a gestação para não deixar só para quando o bebê nasce, porque muitos acabam fazendo isso, né? Deixa, quando ele nascer eu vejo, né? Quando nascer, aí começa a querer criar o vínculo depois do nascimento. Então, a gente já pode começar a incentivar esses homens desde a gestação, né? Eu estou acompanhando aqui também um pouco os comentários e estou vendo que algumas mães estão falando que os pais, às vezes, sabem mais do que elas, né? Já estão estudando muito, acompanham tudo. Então, essa é uma nova geração de pais que está surgindo, né? Eu fico muito feliz de ver isso. Esses homens que realmente têm interesse em estudar. Hoje tem grupos que é só para pais, né? Só para homens. Então, sim, eu acho muito legal, fico muito feliz. E é isso, o homem ele precisa estudar tanto quanto a mulher. Ele precisa estudar sobre parto, ele precisa estudar sobre amamentação, ele precisa estudar sobre os cuidados, educação dos filhos, tudo, junto com a mulher, porque ele é o pai também, né? Ele não é só o provedor, ele é pai, ele precisa ser pai também. Vamos tirar o pai desse lugar de ajudante, né? Porque Sim. vai me ajudar, não tem ajuda, né? Ele é pai e vai assumir também como a mãe também assume, né? Vamos dividir as tarefas e as funções, né? Inclusive a carga mental, né? Porque agora que a gente está vendo alguns pais já conseguindo dividir as tarefas, a gente está falando mais sobre a carga mental, que também não era falado, né? Que é a mulher que planeja tudo, ó, tá acabando alguma coisa em casa, tem que comprar, tem que ver o pediatra, quando que é o exame, quando é a vacina, quando... E agora a gente está começando a incentivar os pais a fazer isso também, né? Eles também têm que ser responsáveis por saber quando tem que ir para o pediatra, quando tem que tomar vacina, não é só a mulher, né? A mulher, ela já fica mais cansada porque normalmente ela acorda mais, amamenta. Então o homem ele precisa pegar acho que todas as outras tarefas para ele, né? Deixar a mãe mais ali amamentando, cuidando do bebê de madrugada e durante o dia o homem fazer as coisas de casa, fazer a comida, cuidar dessa mulher, cuidar do binômio, né? Mãe e bebê. E é interessante, né, que esse movimento dos pais em busca desse maior conhecimento, quando une, né, a abertura para esse conhecimento e esse pai com esse desejo, é muito rico, né? Eu não sei se você percebe nos seus grupos, mas eu percebo nos meus que os pais eles são muito ávidos por informação, né? E de fato, né, em alguns grupos de pré-natal, o pai ele tem muito mais ânsia e mais vontade de buscar informação do que a própria gestante. Porque a gestante muitas vezes tem aquela questão, maternar é instintivo, eu já sei o que fazer. Então, os homens têm buscado muito mais informação, né? E quando eles unem as duas coisas, a abertura e o desejo, eles são extremamente aplicados, eles são motivados mesmo a aprender e buscar. Outra coisa que você disse, né, que assim, o pai, né, a sair dessa posição de ajudante, ele tem 50% da cria, né? Então ele não é ajudante, ele participa da criação. E hoje a gente vem, né, sentindo essa transformação e é muito importante, né? Na gestação, como é que ele pode ajudar? Como é que ele pode participar, né? Dos encontros com doulas, dos encontros com a consultora de amamentação, conhecendo, estudando. Eu não sei por onde começar. A Milena falou dos grupos hoje. Hoje tem vários grupos, inclusive de preparação para o puerpério para os homens, que é muito bacana, né? E a gente percebe aí uma interação entre eles muito boa, muito amistosa. Eles trocam informações, eles trocam dúvidas, eles trocam medos. E aí a gente começa a perceber que esses medos dos homens são muito semelhantes aos nossos. Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou conseguir sustentar? Será que meu filho vai ser saudável?
né? Então, eles também têm essa necessidade de ser acolhido emocionalmente nesse período da gestação. E sim, Não é? para a mulher já é difícil ela assumir que ela tem medo, né, de falar desses sentimentos são considerados negativos. Imagina para os pais, né? Os pais também sofrem de depressão pós-parto, muita gente não sabe disso, né? E eles escondem isso, eles reagem de uma forma diferente da mulher. Muitas vezes eles se afastam do ambiente, eles ficam mais agressivos. É diferente uma depressão pós-parto da mãe. Então, a gente precisa olhar sempre para esses homens, porque eles também têm sentimentos, eles também sofrem. Isso que você falou dos grupos, eu já tive pais que nos encontros do pré-natal psicológico falaram: nossa, mas por que não tem grupos para os homens? Por que o pré-natal é só para mulher? Por que só tem grupo para mulher? Cadê o sagrado masculino? Você me falou isso, achei muito engraçado. Eles querem. Tem algumas perguntinhas aqui, meninas, para vocês. Claro. Sim. Nasceu, sou pai, como construir esse vínculo? Eu acho que participando de todos os cuidados, né? Porque o homem, ele só não pode dar o peito. Até o leite da mãe ele pode dar, né, numa colherzinha, não precisa dar na mamadeira, mas ele pode dar de uma forma segura. E o resto ele pode fazer tudo, né? Botar para dormir, dar banho, trocar fralda. Eu acho que o dar banho é uma coisa que está crescendo bastante. Eu tenho visto muito esse movimento dos pais. É o momento do pai, o pele a pele, né? O pai com o bebê. Estou vendo muitos pais agora que estão dando banho no chuveiro, no bebê, e aí fica com ele no colo, aquele momento só entre o pai e o filho. Eu acho isso tão legal. É um momento deles, um momento como a mãe tem ali ao amamentar, né? Aquele contato com o bebê. O pai tem isso no banho. Então, isso é muito importante para ele participar. Quanto mais ele participa desde a gestação, né, como eu falei, mais vai ser fácil ele criar esse vínculo com o bebê. Eu vou contar para vocês uma experiência de poucos dias, de algumas semanas, que eu dei um curso de gestante para um casal, um curso de gestante, e estava ensinando a colocar o sling. E o bebê, né, fake, no sling. E lá pelas tantas que o pai colocou o bebê, eu vi ele fazendo um carinho no bebê fake. Eu tirei uma foto imediatamente, quer dizer, ele já estava se sentindo pai de verdade, né? Sim. Ele estava ali já carinhando, já como, poxa, vai ser, né? Vou dar todo o carinho para o meu filho. Eu achei super bacana, fotografei na hora esse momento, assim. Vamos passar para outra? Vamos. Quais as ações que o pai pode fazer para apoiar a amamentação do seu filho? Então, como eu falei, né, antes, a amamentação demanda muito da mãe, principalmente ali no início, né, nos primeiros meses. Então, eu acredito que a mãe deveria ficar mais na amamentação e o pai apoiando nas outras coisas da casa. Então, cuidando mais da comida, às vezes dando na boca da mãe, que a mãe às vezes não consegue nem parar para comer, né? Então, ele precisa lembrar de beber água, que é importante para a produção do leite, né? Ele precisa, às vezes, ir lá dar na boca da mãe, né? Água, comida, ajudar. Não, você está cansado, ele parou de mamar, me dá, vai dormir. Eu acho que o apoio do pai e toda a rede de apoio é super importante para a amamentação dar certo, porque o que a gente vê de gente falando para a mãe, dá logo uma mamadeira, desiste logo, ou então acho que ele está com fome, seu leite está fraco, não está sustentando. Então isso que a mãe ouve já vai ficando na cabeça dela para ela desistir de amamentar. Verdade. É fácil, né? Então ele tem que ser apoio. E outro ponto legal também é o homem participar do acompanhamento com a consultora. Porque muitas vezes, no turbilhão, no cansaço, no sono, a mulher esquece o que a consultora orientou, ensinou, né? E o homem, estando de fora, ele consegue trazê-la de volta e consegue ajustar. Eu tenho um relato muito bacana de uma mãe que estava amamentando, ela tinha feito todo o acompanhamento com a consultora e tal, mas naquele olho do furacão, a mama dela encheu tanto que não tinha mais bico para o bebê pegar.
E ela chorando, chorando, o bebê chorando com fome, não conseguia. Aí o pai chegou e falou: mas olha só, seu peito está parecendo um balão. Vamos lá, esvazia um pouco, eu seguro ele, vai lá esvaziar. E aí a coisa fluiu. Né? Então, o pai também tem essa atenção, ele saber as técnicas, acompanhar os profissionais, para que a mãe tenha também um respaldo na hora na hora do rush, né? Super importante, lógico, super importante. Ele participar também do curso da consultora, as ações da consultoria, né? Que aquela família prioriza a amamentação exclusiva, então vamos ajudar a mãe nessa para conseguir essa amamentação, né? Eu acho super importante também. Como eu falei na gestação, ele precisa já estudando junto com a mãe para entender qual a importância da amamentação, como que a mamadeira, os peitos, os bicos podem prejudicar a amamentação, além de outras coisas, né? Para ele não entrar nesse senso comum de ficar falando para a mulher da mamadeira, ou achar que o leite está fraco, tem que dar fórmula. Então, ele precisa estudar muito, assim como no parto também. Ele precisa ter informação para ele saber, para não chegar lá no parto e ficar, você está sofrendo, vamos logo para uma cesárea? Não, vamos acabar logo com isso. Então, é muito importante que ele estude, porque até perguntaram já aqui também do parto, né? Por isso que eu já estou falando do parto também. Porque ele pode ser a voz da mulher, né? A mulher, às vezes, ela está, né, na partolândia, né, como a gente chama, ela fica sem noção do que está acontecendo em volta, ela precisa de alguém para proteger ela no momento que ela está muito vulnerável, no momento que ela está ali muito exposta, né? E emotiva também, uma emoção, né, aflorada, e a pessoa, quando está muito emocionada, perde um pouco, né, da lucidez de dizer na hora, né, o que quer. É importante isso. Tem essa pergunta aqui também, né, a participação do pai no plano de parto, que é super importante, né, e na sala de parto, né? Sim, porque o plano de parto, ele precisa saber o que a mulher quer, o que a mulher não quer, o que é violência obstétrica, o que é aceitável, o que não é, porque ele precisa estar ali protegendo essa mulher e o bebê. Então, quando a mulher às vezes acaba aceitando muitas coisas, porque o profissional está falando, tenho que te cortar, tá? Tem que fazer uma episiotomia. E às vezes a mulher que estudou sabe que não precisa de episiotomia, mas, tá bom, faz, né? O que tiver que fazer, faz. E aí, quando o companheiro que está ali estudou, sabe, ele vai interferir, né? Ele vai falar, não, você não vai fazer isso eu sei que é violência, eu sei que não precisa fazer isso. Então, ele precisa ser a voz dessa mulher também. É muito importante ele entender sobre violência obstétrica. A gente sabe que, às vezes, os profissionais chegam e cortam sem nem avisar. Então, ele precisa estar de olho ali, né? Precisa realmente estar cuidando dessa mulher para que nada de ruim aconteça com ela ali, né? Verdade. Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui. O pai é provedor? A gente hoje sabe que não é só provedor, né? Eu acho que hoje depende de família para família. Tem famílias que o pai é provedor, tem famílias que a mãe é, ou os dois. Mas se ele for o provedor principal, não tem que ser só provedor, né? Ele tem que ser pai também. Exatamente. A gente já falou sobre a participação na gestação, né? Da importância desse pai estar junto nas consultas, do pré-natal pediátrico, pré-natal com a consultora, pré-natal psicológico, né? Como que é importante que ele tenha esse conhecimento, que ele saiba realmente o que está acontecendo, quais são as mudanças, né? As mudanças psíquicas e hormonais e físicas que essa mulher vai passar e que ele também vai passar, né? Nessa preparação para a chegada desse bebê, né? Sim, é por isso que eu acho muito importante trazer os pais no pré-natal psicológico, que além de eu falar da responsabilidade dele, né, de ele realmente se implicar como pai,
eu falo também dessas questões, até para ele observar a mãe no puerpério. A gente sabe que no puerpério a mãe pode ter alguns transtornos, então é importante, até mesmo que não seja um transtorno, seja um baby blues, que é uma mudança mais hormonal mesmo, que gera uma instabilidade emocional na mãe nas primeiras semanas, ele precisa entender para poder não achar ela tá chata, ou ela tá doida, fica chorando, ela tá com algum problema, né? Ele precisa saber que aquilo é normal, que aquilo vai passar, e se não passar, aí sim tem que levar num psicólogo, ou às vezes num psiquiatra também, para ela ter um acompanhamento. Então, é importante ele saber os sinais para ele ficar de olho e procurar ajuda para essa mulher o quanto antes. Quanto antes ela procurar ajuda, melhor, né? E ele também, saber que ele também pode sofrer disso e que se ele também precisar, ele também pode contar com um psicólogo perinatal, né? Ele também deve ter um tratamento. E assim como as mudanças corporais, também entender a questão do sexo, né? Uma coisa que a gente sempre fala também, como que isso é complicado depois no pós-parto, como a relação do casal muda depois chega um filho. Enfim, são tantas questões importantes para a gente trabalhar durante a gestação, no pré-natal. É uma pena que nem todos façam, né, o pré-natal psicológico, mas acho que se todos fizessem, ia ajudar muito, muitas famílias. E lembrando também que tem a questão do homem se sentir excluído da relação, né, Milena? Trabalhar isso durante o pré-natal. Eu caí, eu não sei se você falou, desculpa, mas falar sobre isso, né? O homem se sentir excluído dessa relação, né? Deixado de lado pela mãe, rejeitado pela mãe, porque ela só tem olhos para o bebê, isso também tem um grande impacto no puerpério, né? Fora aí pode intensificar uma depressão pós-parto masculina também. Lembrando que a depressão pós-parto masculina, ela tende a começar um pouco mais adiante no puerpério, né? E, como a Milena disse anteriormente, ela tem características diferentes de uma depressão da mulher, por exemplo. É mais irritabilidade, vício, excesso de trabalho, fugas, né? Tipo, ele quer ficar no videogame o tempo inteiro. Então, são sintomas diferentes que a gente tem que ensiná-los também para que eles prestem atenção no próprio corpo, no próprio comportamento. Sim, abrir mais um parênteses falando sobre a proteção da amamentação, né? Que a mulher ela pode procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica, que tem muitos medicamentos, né, que são compatíveis com a amamentação, que ela não precisa ficar com medo, que vai ter que interromper a amamentação, se for fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico, não precisa ficar preocupado. Eu acho super importante a gente colocar que essa amamentação ficar protegida, né? E mesmo durante a gestação, né? Porque até hoje é o dia do... Como é que fala? Prematuridade. Da prematuridade, né? E eu acho que a gente também precisa falar disso, porque a ansiedade da mulher, quando é muito exagerada, quando ela tem algum transtorno, tudo isso pode influenciar na gestação e até a gestação ser interrompida antes da hora, né? Então a gente precisa, trabalhar a saúde mental da mãe, a prevenção para o bebê, né? Não só para transtornos da mãe, mas também toda a família, né? Afeta toda a família. Então, durante a gestação, se a mulher ela está com muita ansiedade, ou com muitos sintomas de depressão, de estresse, é importante que ela procure um psicólogo perinatal para poder trabalhar essas questões e não chegar a piorar no puerpério, né? Porque o puerpério já é uma fase muito sensível, muito complicada para essa mulher. Então, ela pode sim tomar remédios psiquiátricos também durante a gestação. E eu já vi gestante chegando para mim já, assim, quase realmente surtando. E surtaram realmente depois no puerpério. E nenhum médico queria medicar ela porque ela estava grávida. E aí acham que é melhor não medicar e aí piorou tudo, toda a situação. Então, foi bem complicado esse caso. Então, a gente não pode ter medo. A gente precisa procurar profissionais que sejam atualizados, que realmente respeitem a amamentação, né? Que passem remédios que a mulher possa continuar amamentando, mas precisa procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Vamos ver agora as perguntas do público. Tem algumas perguntas aí. Mas como trazer o pai para perto? Eu consegui no final, quando ele viu sobre as violências. Mas antes disso, foi muito difícil trazer o pai para perto.
Olha, se o pai não quer, é difícil, né? O pai ele precisa querer, mas a gente precisa também ir incentivando, e sempre falando, e mostrando vídeos, mostrando documentário, mostrando filmes, qualquer coisa que você ache ali que vai ajudar ele a se interessar mais. E às vezes essa fuga, como a gente falou da depressão pós-parto paterna, ele às vezes foge porque ele tá com medo, né? Aí para o homem é mais fácil realmente ele fugir, não querer saber de nada, não querer se envolver, mas muitas vezes tem um medo ali tão grande de se ele vai ser um bom pai, como que vai ser, em que o mais fácil para ele é fugir. Então, a gente precisa escutar esses homens, né? Acolher, entender, perguntar o que ele está sentindo, como é que ele está se sentindo durante essa gestação, sendo pai. A gente precisa entender o que ele sente para a gente ir trabalhando isso. Se ele está fugindo muito, de repente seria bom até procurar um psicólogo para trabalhar essas questões. Mas a mãe precisa ir incentivando mesmo, e mostrando as coisas, mostrando os vídeos, mostrando textos, coisas que possam fazer com que ele aos poucos vá abrindo um pouco a cabeça para ir participando mais. Tem mais alguma pergunta do público para a Renata? Só para completar um pouquinho, o que a Milena falou, né? Às vezes, a forma como a mãe aborda esses temas também faz toda a diferença, né? Se a mãe começa a insistir muito, a obrigar, às vezes ele pode se sentir aí pressionado e isso piora a situação. Então, vai aos poucos, respeitando o tempo, respeitando o ritmo dele. Às vezes, começa a ouvir um vídeo ou ler um livro perto dele, vai comentando, né, despretensiosamente, para que ele comece a despertar sem aquele peso, sem aquela excesso de pressão, né? Porque muitos se assustam realmente quando eles são obrigados a ter atitudes e começar a ler e ter conhecimentos que muitas vezes eles não têm a menor noção. Né? Eles nunca foram apresentados para esses conteúdos. Então, a forma como a gente também aborda esses pais faz muita diferença. Até mostrar outros pais, né? Ele vê outros pais, e também isso ajuda, porque às vezes ele não teve pai, né? Às vezes a gente tem que ver, como até falaram aqui, né? O que é a paternidade para ele, qual a referência de pai que ele tem. Porque às vezes ele teve um pai que era super agressivo, um pai que não participava. Então, ele precisa trabalhar essas questões. Eu acho que tanto o pai quanto a mãe. Eu acho a terapia importante para todo mundo, né? Mas eu acho principalmente para quem vai ter filhos, já é importante você ir trabalhando essas suas questões com a sua mãe, com seu pai, com a sua infância, porque isso vai refletir diretamente na sua forma de maternar, né? De paternidade, maternidade. Então, você precisa trabalhar essas questões, trabalhar os seus sentimentos, suas emoções, até para você conseguir criar seus filhos de uma maneira melhor, né? Exatamente. Mais alguma pergunta do público? A Renata está perguntando. Como o homem pode ajudar na hora do parto especificamente? É o que a Milena falou, né? Sendo esse porta-voz da mulher, né? Com massagens, ajudando, né? Com a preocupação, acolhendo todos os sentimentos que ela vai trazer nesse momento, né? Ela vai ter medo, ela vai ter dor. Então, respeitando o tempo dessa mulher também, né? Então, além de ser porta-voz dela e do filho, acolhendo o que vem dessa mãe, né? Sendo esse apoio emocional para ela. Então, participar, não é ficar na sala de parto no telefone enquanto sua mulher está evoluindo no trabalho de parto, é participar mesmo, é estar do lado dela. E tomar as decisões também, né? Ajudar a tomar as decisões na hora lá de que precisar, que precise tomar alguma decisão, ele está ali para tomar essa decisão, né? Junto com a mulher. Começa lá quando vai fazer o plano de parto, né? Ele tem que estar inteirado do plano de parto para ele saber o que fazer, como fazer, qual é o desejo dessa mulher, né? Como que ela quer parir esse filho, o que ela quer que seja feito. Então, começa já na construção do plano de parto. E aí estar, de fato, presente no momento do parto, que a gente já viu pais que saem, vão comer, ligam para alguém, vão ficar no telefone vendo vídeo no YouTube.
batendo papo com alguém, não é essa a postura, né? Ele tem que estar ali por inteiro, né? Ajudando. Oi? Não pode falar. Né? Ele tem que estar ali por inteiro acolhendo essa mulher e esse filho que está para chegar. E às vezes o pai, ele nem é a melhor opção, né, para ser o acompanhante do parto, porque tem mães que falam, não, tem que ser ele, que é o pai, mas chega no parto e se arrepende, porque o pai não quis estudar nada, que o pai não sabia nada, que o pai estava nem aí, ficava no celular. Então, eu acho que além da gente pensar dessa importância do pai participar e tal, nem sempre o pai vai ser a melhor opção para essa mãe também. Eu acho que a mãe também tem que pensar o que vai ser melhor para ela, com quem ela vai se sentir mais segura naquele momento. Às vezes é com a mãe, às vezes é uma irmã, uma amiga, que ela vai ter mais segurança para ela poder relaxar. Porque no momento do parto ela tem que estar segura, ela tem que conseguir relaxar e se entregar ao parto, né? Então, às vezes a gente quer, porque não, é o pai, tem que estar aqui, mas isso vai ser o melhor para a mãe também? Eu acho que isso é importante também dela pensar. Quando a mulher, quando a família, eles optam por um parto natural, o homem tem uma função muito importante no transcorrer desse parto, né? Até chegar ao parto, né? Dessas contrações. Então, o homem ele tem uma função muito importante. No parto cesariana, ele já fica um pouco de espectador, porque aí o médico é que vai fazer a cirurgia, né? Apesar que ele pode cortar o cordão umbilical do bebê, ele pode ajudar a botar o bebê em cima da mãe para ter a golden hour, né? Para o bebê sentir o cheirinho da mãe, ele pode ficar ali apoiando o tempo todo. Mas, com certeza, no parto natural, o homem tem uma função muito importante ali, junto com aquela família, com a doula, com a enfermeira obstétrica, com quem estiver ali na hora para fazer esse parto acontecer, né? E tem outro ponto também, que existe uma cartilha do SUS, né, que fala do pré-natal do parceiro. É muito interessante também, depois que a gente tiver interesse, procura no site, né, na internet, lá é pré-natal do parceiro. E lá eles falam que a presença do pai no parto acelera o parto, diminui um pouco, né, a sensação de dor da mulher. A mulher ela tende a ficar mais relaxada no parto e aí diminui um pouco a intensidade da dor. Então, tudo isso é função e o homem pode participar para trazer esses benefícios para a mulher. Né? Fora tudo isso que vocês já disseram, tem essa questão também que o SUS levanta, né? Porque super o SUS agora está com um movimento muito bacana do pré-natal do parceiro, né? Então, além do homem participar do pré-natal da mulher, ele também faz um pré-natal. Ele também cuida da saúde dele. Isso é muito bacana. Muito legal. Inclusive, estamos no Novembro Azul aí, né? Mês de prevenção. Eu até tenho um vídeo na minha página no Instagram sobre isso, que eu peguei do SUS, né? Do pré-natal do parceiro. Eu acho muito legal essa ideia também. É excelente, é uma iniciativa maravilhosa, né? E os homens têm gostado, né? O retorno tem sido muito positivo. Bom, gente, boa noite. Quero agradecer a vocês por estarem aqui com a gente. Pedir desculpa a todo mundo que está aí. A gente está um pouquinho atrasado, mas fiquem com a gente que vai dar tudo certo, já está dando. Quero agradecer a Lídia, a Renata, a Milena. Foram falas muito importantes e a gente teve interações aqui pelos comentários. Depois, se vocês quiserem ler todos os comentários que colocaram para vocês, vai ficar disponível. E quero deixar aqui aberto para que vocês possam se despedir, possam dar o recado de vocês, botar. A gente coloca aqui o Instagram também para que vocês possam, para que todo mundo possa ir seguir as meninas, conhecer um pouco mais sobre o trabalho de cada uma. E agradecer em nome da Gestar a parceria e a presença e a disponibilidade. Obrigada e deixo aí a palavra com a Lídia, com a Renata e com a Milena. Eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que foi um bate-papo bem bacana, descontraído e com muita informação importante. Eu agradeço demais a Letícia da Gestar, né? Essa parceria, a Renata e a Milena, que foi ótimo, adorei.
Eu gostaria de agradecer a Gestar, né, por permitir que a gente participasse desse evento hoje. É um tema muito importante que eu gosto muito de abordar, né? Eu acho muito necessário. E parabenizar pela iniciativa da plataforma Gestar, que é assim sensacional, né? Que ajuda muitas mulheres e nós profissionais também. Hoje a gente tem uma rede dentro da Gestar que tem sido muito positiva para nós profissionais também, além positivo para as mães, positivo para nós profissionais, né? Que a gente possa fazer aí muitos outros especiais de aniversário da Gestar. Com certeza. Obrigada pelo carinho. Bom, eu também queria agradecer, né? Eu acho que foi muito rico, achei muito legal. Eu também gosto muito desse tema, sempre estou lembrando, né, dos pais lá na minha página, não falar só para as mães, né? E não só nos pais, porque aqui a gente está falando muito da relação cis, hétero, né? Mas eu gosto também de pensar todas as famílias diferentes, né? Mulher com mulher, só mulher, homem com homem, enfim, tem muita diversidade de família. Aqui a gente está falando num contexto mais específico, mas eu gosto de abranger todos, né? E é isso, obrigada aí pela participação, fui acompanhando os comentários, achei muito legal a participação de todo mundo. E qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa podem me chamar no Instagram e espero que a gente possa trocar mais outras vezes. Tá ótimo, meninas. Obrigada e até a próxima. Vou baixar vocês. Agradecemos. Bom, gente, a gente vai começar a mesa 2 instantes.